Lucas capítulo 10, versículo 38, e depois João capítulo 11. Diz assim a palavra do eterno e poderoso Deus: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quero que você vá comigo lá no Evangelho de João agora, por favor. Capítulo 11, versículo 39. João 11, 39, diz assim. Você achou aí? Amém? Escutando o barulhinho da folha passando para um lado e para o outro. Isso é uma benção, né? Mas você lê a Bíblia no celular ou no tablet também não há problema não. Fica tranquilo. Mas o barulhinho da folha é maneiro, né? É raiz, né? Versículo 39 diz assim: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Amém, amados? Você pode glorificar a palavra do Senhor, você pode levantar sua voz em adoração à palavra do Senhor, em júbilo à palavra do Senhor, em alegria, em contentamento à palavra do Senhor. A palavra que é viva e eficaz, é mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Ministra a mesma ao nosso coração, Pai. Queremos sair daqui transbordando da tua palavra. Queremos ouvir o teu recado, Senhor. Queremos ouvir as respostas aos nossos pedidos e orações. Queremos sair daqui, Deus, com a nossa alma alegre, contente. Queremos sair, Deus, do estado de pranto para o estado de riso, do estado de tristeza para o estado de alegria, do estado, Deus, de inquietude para o estado de paz. Queremos sair daqui norteados e direcionados por Ti, Pai. Queremos que o Senhor fale conosco nesta noite. Portanto, Deus, que cale-se o Anderson e fale tão somente o Teu Espírito Santo
aqui nesse lugar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, queridos. Aleluia. Meus amados irmãos, o pastor me comunicou que há um movimento na igreja para falar sobre excelência. E falar de excelência é falar de algo de qualidade. Falar de excelência é falar de algo muito valoroso, que requer de nós uma atenção especial, uma dedicação especial. A Bíblia diz em Tessalonicenses que nós precisamos conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito totalmente irrepreensível para a vinda do Senhor. E se tornar irrepreensível até a vinda do Senhor requer excelência, requer você estar atento a todos os detalhes. Quando você vai fazer algo para você na sua casa, você precisa fazer com qualidade, você precisa fazer com excelência. Quando você está na sala de aula estudando, você precisa estudar com qualidade e excelência. Quando você está executando uma missão lá no teu serviço, você precisa executar essa missão com qualidade e com excelência. Assim é na obra do Senhor, assim é no ministério. Quando você está atento a todos os detalhes de som, de ambiente, de música, de palavra, de oferta, de campanha, de melhorias. Quando você está atento às coisas que precisam dentro do ministério, quando você faz aquilo ali com excelência e não faz aquilo ali, desculpa a expressão, a moda Bangu, e me perdoe quem mora em Bangu, mas é só uma expressão antiga. Quando você faz as coisas de qualquer maneira, ou até mesmo de uma forma relaxada, nós estamos de uma certa forma desvalorizando aquilo que merece grande valor. Nós estamos desvalorizando aquilo que merece grande honra, aquilo que merece grande glória. Romanos capítulo 11, versículo 37, diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sou apaixonado por esse versículo. Até disse, brinquei lá na igreja, que quero que use esse versículo no dia do meu sepultamento. Falei, cante aquela canção. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Falei, ó, pode cantar a beça. Levante a voz. Porque, amados, tudo é por ele. Tudo é para ele, não é para nós, é para o Senhor. Então tudo requer o que? Excelência, qualidade. Quando nós estamos aqui pregando, cantando, ministrando, dançando, interpretando, lendo a palavra, ensinando na escola bíblica, precisamos fazer com excelência, com qualidade. Quantos cantores aí do mundo secular saíram das igrejas onde foram refinados na sua capacidade vocal, na sua capacidade instrumental, e hoje estão aí fora cantando, colocando para fora o talento que eles adquiriram dentro da igreja. Sabe, amados, tudo que fazemos aqui precisa ser com excelência, com qualidade. Não pode ser assim, não. É para a igreja, tá bom. É para o ministério de jovens, tá bom. É para o ministério de crianças, tá bom. Quer dizer para os irmãos que o público hoje está exigente, amados. Existe uma exigência daqueles que ainda não conhecem Jesus. Se eles chegam num ambiente e não encontram uma recepção como aqui eu encontrei, se chega num ambiente, não encontra, numa igreja e não encontra um bom louvor, como aqui eu encontrei, um clima bacana,
pessoas, sabe, agradáveis, pessoas felizes, essas pessoas não voltam mais. Não é uma competição de igreja, mas cada igreja oferecer o melhor que pode oferecer, porque na verdade o que fazemos aos homens, diz a palavra, fazemos a Deus. E qual é a igreja que Deus quer? Aqui está registrada a igreja que Deus quer. Aqui nesses textos eu quero tratar com os irmãos três coisas, pelo menos três coisas, sobre a igreja que Deus deseja, a igreja que Deus quer. E reportando a Lucas capítulo 11, a igreja que Deus quer, a igreja de excelência, em primeiro lugar, é aquela em que Deus é a prioridade. Repita assim comigo: a igreja que Deus quer é aquela onde Deus é prioridade. Nós conhecemos o texto de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão quê? Acrescentadas. Mas sempre é dessa forma? Sempre fazemos dessa maneira? Há uma preocupação muito grande, esse texto fala muito sobre ansiedade. Há uma preocupação muito grande naquilo que não é prioridade. Prioridade é o reino de Deus, prioridade é o Deus do reino, e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Sabe, amados, quando nós percebemos que o cachorro não estava urinando, falei assim: Aline, esse cachorro não está urinando, porque nós acostumamos ele desde pequenininho a urinar em cima do jornal, não ficar urinando o quintal todo. E aí eu chegar, o jornal seco, só que a nossa correria, minha esposa trabalha fora também, eu também trabalho fora, tem a igreja, apesar de trabalhar perto de casa, porque a escola que eu dou aula é na esquina da minha casa, mas eu faço outros serviços também, coisas de hobby que eu gosto, e aí acaba algumas pessoas me pedindo para fazer um serviço ou outro e tal, e aí eu vou pegando também para ganhar uma grana extra. E nós fomos no PET, né, nessas lojinhas, explicamos a situação, passaram remédio, compramos, não deu jeito. Levamos na veterinária, vai ter que fazer uma ressonância. Levamos o cachorro, só ali naquele primeiro encontro foi 500 conto. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, será que piora? E aí foi feita a ressonância, uma pedrinha, que ela tem o formato do coronavírus, toda espetadinha, excesso de cálcio, segundo a veterinária. Então vai se grudando ali um no outro, pedrinha minúscula, só que a ureta de um cachorro é pequena, não é grande como é a de um ser humano, não é larga, não é espaçosa. Mesmo assim tem um monte de ser humano passando sufoco, com pedra nos rins, com cálculo renal. E aí eu falei assim: sangue de Jesus tem poder, porque minha esposa, ela é cantineira na escola onde eu trabalho, e a escola estava passando um processo difícil. É a melhor escola do bairro, disparada, a melhor estrutura do bairro. Só que os alunos estavam estudando, uma semana era um grupo, outra semana outro grupo, aí cai as vendas. O meu salário não altera, mas o dela altera. E aí o salário dela junta com o meu, a gente mantém a nossa casa, faz as coisas que a gente precisa fazer, enfim, uma série de coisas. E aí o orçamento caiu. Quando o orçamento cai, aí tem que operar o cachorro.
como eu falei para os irmãos, para resumir, 2.500, já passou de 2.500. Eu parei até de contar, agora a gente não está gastando mais nada não. Mas quando chegou 2.500, eu falei, não vou contar mais não, vou deixar isso para lá. E aí, qual é a solução? Se desesperar? Não, primeiro lugar, todo mês eu separava pelo menos uns 100 merréis, guardava uns 50, quando não dava 100, ia separando, que nós iríamos viajar. Minhas férias é em janeiro, 15 dias e 15 dias em julho. Então nós iríamos viajar, não viajando. Então eu fui separando dinheirinho que era para viagem. Então já estava, só que o dinheiro que eu separei ainda não é o suficiente para pagar os 2,5 contos. E a minha esposa olhou para mim com o olhão arregalado e falou assim: filha, fica tranquila, Deus proverá. Sabe o que aconteceu? Fui conversar com a veterinária, porque apesar de 2.500, não foi com ela só, foi antes que nós passamos numa outra veterinária e tal, uma série de coisas, mas essa que tratou dele, que operou dele, cobrou lá embaixo os valores. Quando eu falei que não ia levar mais, ela, não, traz ele aqui que eu vou tratar dele, não vou cobrar nada e tal. E aí eu ia fazer um nicho para ela, de madeira, para presenteá-la. Eu falei, a senhora gosta de nicho? Ela falou, você é marceneiro? Eu falei assim, não sou marceneiro, mas eu tenho um monte de maquinário lá em casa, eu gosto de fazer lá para minha casa, para algumas pessoas. Ela falou, estou precisando de um marceneiro para instalar 4 portas para a nova clínica veterinária. Eu falei, opa, estou aí. Instalei as 4 portas dela, para ela estrear na segunda retrasada. Fiquei quinta, sexta e sábado, que eu tive que tirar 2 de um local para trazer, montei 2 caixonetes e levei, já foi um abatimento no valor. Falei, oh Deus. Continuamos indo para a igreja, adorando ao Senhor sem se preocupar. Daqui a pouco ela fala assim, você faz um balcão de recepção? Eu falei assim, faço? É comigo mesmo. E o balcão que eu vou fazer agora vai pagar quando vai sobrar dinheiro. Porque é um balcão enorme, de 1,80 m, 2 andares, porta, gaveta. Minha esposa já está desenhando lá no SketchUp lá, para mandar bonitinho para ela. Falei assim, programinha de desenho de marcenaria. Minha esposa e meu filho estão lá desenhando para mim, já dei as medidas, só para ficar um negócio bonito, mas esse valor aí já vai entrar, já vai pagar. Então, amado, se eu ficar desesperado e achar que não vai acontecer, que não vai rolar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que vender meu carro, meu carrinho, Senhor, para pagar a conta desse cachorro. Não, amados, com toda sinceridade, nós descansamos no Senhor. Sabe por quê? Porque sempre entendemos que o Senhor é prioridade. Quando fazemos do Senhor a nossa prioridade, as coisas são acrescentadas. Ele é antes de tudo, amados. Se você precisa acordar cedo, nós estamos num projeto de leitura chamado Meditando na Palavra até a Volta de Cristo, para as pessoas entenderem que o projeto não vai acabar. Lemos o Novo Testamento. Isso aconteceu na época da pandemia, quando mandaram fechar tudo, e eu precisei ficar fazendo culto só online, né? E lá foi muito fiscalizado também em Belford Roxo. Apesar de ser Belford Roxo, teve fiscalização lá, e nós também estávamos contribuindo com todo o andamento, né? Então fizemos culto online, era só eu e o Ministério de Louvor, na sala da escola do Paraíso da Emília. A gente usa o Paraíso da Emília para tudo. A melhor escola do bairro, fazendo merchan aqui. Mas de fato é. Tem a melhor educação física do bairro. Minha diretora é muito top mesmo. E ela cedeu o espaço da quadra para eu fazer os cultos lá, e cedeu também a sala de aula para eu fazer o culto online. E aí, amados, nós começamos esse projeto meditando na palavra até a volta. Qual é a orientação?
Leia na primeira hora do seu dia. Não fica deixando para ler a Bíblia quando você está indo dormir, porque você vai pegar a Bíblia e daqui a pouco você vai babar em cima da Bíblia. Você vai fazer orelha nas folhas da sua Bíblia. Sabe por quê? Você vai dormir em cima dela, ainda mais sentado na cama, encostado na cabeceira, com as pernas esticadas, o arzinho ligado, ou o ventilador que faz barulhinho, que te faz dormir. Você vai dormir, você vai apagar, você não vai ler a palavra, você vai começar a bocejar, não vai prestar atenção na leitura. Faça isso na primeira hora do seu dia, nos primeiros minutos do seu dia. Pastor, mas eu preciso acordar 5 horas da manhã. Acorda 4:30 então. Pastor, mas eu preciso acordar 6 horas. Acorda 5:30. Faz um esforço para Deus, é igual atividade física. Estou falando de causa própria, porque estudado sou nessa área. Quem faz atividade física tem mais disposição do que quem não faz, porque existe uma oxigenação no seu sangue, que faz a troca, né? Troca gasosa, sai gás carbônico, entra oxigênio, e aí é menos cansaço, é menos fadiga, é menos cãibra, é menos dor nas juntas. A pessoa que faz atividade física de manhã cedo, você pode ver o pique dela durante o dia. Pode ver, analisa. Assim é a leitura bíblica. Leia na primeira hora do seu dia. Você pode ter certeza que aquele dia será o melhor dia para você. Sabe por quê? Porque você deu prioridade. Você deu prioridade. Então acorda. Quem é uma pessoa que admira o cafezinho da manhã, desce. Se você mora no segundo andar, estou falando isso porque eu moro no segundo andar também. Então desce para o primeiro andar, bota aquela água para esquentar, ou bota aquela cápsula naquela cafeteira poderosa que você tem, faz aquele cafezinho, lava o seu rosto ou toma um banho, que é melhor tomar um banho primeiro. O problema talvez seja esse, né? Pastor, eu não consigo ler por conta disso então. Toma aquele banho, fica já desperto, fica, sabe, elétrico. Bota aquele cafezinho lá na sua mesa, ou na ilha da sua cozinha. As pessoas que são chiques, vai no sofá, bota lá no braço do sofá a tua xícara de café, cruza a tua perna, ou fica com a perna dobrada, mesmo não importa, mas faça a leitura de pelo menos um capítulo da Bíblia. Nós estamos nesse projeto, lemos o Novo Testamento todo. Dei uma canequinha para quem conseguiu ler até o final. Sempre dou um presentinho para quem cumpre as metas. Aí partimos para o Velho Testamento. Terminou aí coisa de 1 mês e meio. Eu fiz um porta-livros de madeira, para botar pelo menos uns 3 livrinhos de um lado. Fui ali na lojinha, comprei uma madeirinha com a letrinha do nome da pessoa, comprei um vasinho de planta artificial, botei do lado, botei do outro, os livros no meio, dei de presente para eles, ficaram todo bobo. Agora tem um montão de gente, o pastor dá presente mesmo, deu presente no Novo Testamento, deu presente no Velho, vou entrar nessa de novo. Agora nós estamos lendo a Bíblia em ordem de escrita, cronológica. Estamos em Mateus, vamos terminar Mateus, mas não começamos em Mateus, porque não foi o primeiro livro do Novo Testamento. Então estamos lendo a cronologia do Novo Testamento. E eu falo só, não vou botar no grupo da igreja. Terminou, me ligue, faço, pastor, mande o plano. Eu vou lá e mando o plano, manda no zap. Tem que ser prioridade. Mas olha, um montão de gente ficou pelo caminho. Um montão de gente ficou pelo caminho.
Pastor, me perdi na leitura. Se perdeu, continua da onde você se perdeu, querido. Mas aí você vai ver o status, tem um monte de postagem de um monte de coisa. Vai ver o Facebook, tem postagem de um monte de coisa, mas não tem postagem de um versículo bíblico. Posta a vitória do Flamengo de 4-1 ontem. De 4-0 não. Posta a contratação do Messi. Posta isso, posta brincadeira, mas não posta um versículo bíblico. Não dá prioridade ao Deus do reino, ao reino de Deus. E aí, amados, essa é a igreja que Deus quer. É a igreja onde Ele é prioridade. Foi isso que aconteceu aqui com Maria. Pastor, você nem entrou no texto, mas eu creio que você está entendendo. Maria estava aos pés de Jesus. Aquele momento era o momento da prioridade, e ela não perdeu a oportunidade de priorizar quem merecia ser priorizado. Não sei quanto tempo é o culto, talvez 2 horas, 1h30, 2 horas. Nessas 2 horas, 1h30, faça de Deus a sua prioridade. Você não pode vir para a igreja para toda hora ir no banheiro. Você não pode vir para a igreja para toda hora beber água. Você não pode vir para a igreja para fazer um monte de coisa que não seja priorizar quem está presente aqui nesse lugar mais do que nós, que enche esse lugar mais do que nós, que manifesta a sua presença mais do que nós, que é muito mais importante do que nós. Ele é prioridade. Mas a igreja que Deus quer é aquela onde a obra de Deus também é feita. Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava fazendo o quê? Trabalhando. Marta só tomou esse passa fora bonito de Jesus porque ela foi reprimir Maria. Porque Jesus ainda não havia chamado a atenção de Marta, a não ser quando ela se manifestou contra a atitude de Maria. Sabe por quê, amados? O momento de priorizar é bacana demais. O momento do teu devocional, o momento onde você está aos pés do Senhor, fechando a porta do teu quarto, onde você tem contato com Ele, adorando, bendizendo, se envolvendo com a palavra. Mas na verdade, a igreja que Deus quer é também a igreja onde a obra de Deus é feita. Você não pode ficar a vida toda sentado num banco, achando que só cantar, só adorar, só ouvir a palavra. Hoje a palavra foi boa, hoje a palavra foi mais ou menos, hoje a palavra não foi boa não. Você precisa fazer a obra de Deus. Você precisa vender os almoços que são oferecidos aqui. Você precisa participar. Quando tiver evangelismo, você precisa estar junto no evangelismo. Sabe, amados, eu costumo dizer lá na igreja que eu sou mais apaixonado em ganhar almas do que em ser pastor. Nossa igreja tem por costume, nós não fazemos culto pela manhã. Não sei se quando tivermos o templo, se faremos, mas por conta do uso da quadra, a quadra tem que ser lavada de manhã, porque a quadra é de frente para a rua, e ela não é totalmente fechada, ela tem cobertura, tem um muro, mas do final do muro até a cobertura é grade. Então o que entra de poeira, gente, Belford Roxo é a capital da poeira, você não tem noção. Meu filho, meu primogênito Miguel, pequenininho, nós tivemos que levar ele numa alergista, e ela falou assim: olha, ele tinha alergia a tudo. Uma das coisas que ele tinha alergia era poeira. Eu falei: doutor, passa um remedinho maneiro, essa injeção aí todo mês, porque
nós moramos na capital da poeira, Belford Roxo. E pode ser curado de tudo, menos da alergia à poeira. Falei, manda ver nessas injeções aí. Todo mês eu injetava lá nele, né, as injeções que mandava, enfim. Hoje está bem melhor. A poeira eu acho que ele não manifesta tanto, né? Porque eu acho que o corpo dele já se acostumou. Então nós não fazemos culto pela manhã, fazemos culto à noite. Mas todo primeiro domingo nós estamos na rua com o ministério de louvor e algumas pessoas, e paramos em algum local, pedimos a luz emprestada e ligamos todo o equipamento de som, e ali nós ministramos 1h30, 2 horas de louvor e de palavra para as pessoas que por ali passam. E uma das minhas inquietações, e que falo para a igreja, e falo para essa igreja aqui, é não conseguir em todos os evangelismos ter a maioria ou todas as pessoas que pertencem à igreja. Porque é muito cômodo para você só vir à igreja, sentar nessas cadeiras, ouvir um louvor, uma palavra e partir para casa. Nós começamos a evangelização 9 da manhã, que é a hora que o pessoal começa a ir para o mercado, e lá no bairro tem um mercado, tem vários mercados, mas tem um muito grande que é o multimarket, ou supermarket, acho que é o super, né? E agora está abrindo o Rio Sul lá, acho que é Rio Sul, vai inaugurar. Então, o pessoal se movimenta a beça, e o centro comercial, que é onde a escola fica localizada, é muito movimentado, é aviário, açougue, né? Muita farmácia, né? Tem muitos comércios, botequim também, lanchonete, uma série de coisas. Então é muito movimentado, ali vende caldo de cana e tal, aquela coisa, né? Aquela loucura de um bairro onde tem muitos comércios um do lado do outro. A boca de fumo já fica mais para dentro. Nós, por exemplo, o pastor falou agora, eu lembrei, nós já fizemos 2 cultos na boca de fumo. Pedimos a luz ao menino do radinho dele, falei, a gente pode ligar a extensão aqui? Ele falou, pode, pastor, fica à vontade. A gente liga lá, a gente leva tudo ligado, tudo conectado, e umas extensões, né, de cabo não sei o que, aquele cabo revestido, super potente, que aí aguenta todos os instrumentos. A gente fica 2 horas lá no ouvido deles lá, 2 horas. Às vezes passam, os evangelistas, 4, 5 pessoas vão orar com os vigias lá, a gente chama eles de missionários do futuro. E a gente fala assim, ó, vai atrapalhar não? Aí ele falou, ó, pastor, o radinho não está muito legal não. Eu falei, então bota o Benjamin aí, liga aqui. Mas fazemos também ali no Jardim Redentor, Jardim Glauça, né? Onde tem muito movimento. Tem o campeonato de futebol lá onde fica a boca de fumo, a gente vai para lá também. Só que tem que chegar antes de um carro lá, tem um carro vermelhinho lá que nós estamos orando por ele. Se a gente chegar depois dele, já era, porque ele tem um som potente, né? Aquele som e fica aquela coisa louca. Quem está jogando bola não consegue nem ouvir o apito do juiz. A gente tenta chegar antes dele para fazer um movimento, porque e quando a gente chega antes dele, ele respeita. Quando a gente vai embora, vira a esquina, ele começa. Mas sabe, é muito triste não ver todas as pessoas que poderia ir. E tem pessoas que às vezes a gente pega no flagra, esquece que é evangelismo e vai no mercado fazer aquela compra. Sabe, está indo na padaria comprar pão. É um domingo só. Um domingo. Ah, pastor, mas eu não aguento porque eu estou com artrite, artrose, osteoporose. Leva uma cadeira dobrável, senta lá, mas fica com a gente.
Eu falei há poucos dias, eu falei lá na igreja, não é possível que eu vou morrer e não vou ver você no evangelismo. A obra de Deus tem que ser feita. Hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu não estou com vontade não. Domingo passado, jogo do Flamengo, tomou de 4. Teve pelo menos uma pessoa que eu lembro que não foi para a igreja. Sou flamenguista, mas olha, quando eu fiquei sabendo do resultado, eu falei assim no mundo espiritual, bem feito, cidadão. Não foi para a igreja e viu o Flamengo tomar uma goleada humilhante, acachapante. Se manifestou aí, né? Não pode, amar. A obra de Deus tem que ser feita. Sou professor de educação física, um ex-atleta, gosto de futebol aberto, mas não posso deixar de estar na igreja, sendo pastor ou quando não era pastor, por causa de futebol. Assisti quase todas as programações das Olimpíadas, vou assistir as Paralimpíadas, assisti a Euro, mas quando era hora de estar na igreja ou fazer a obra do Senhor, me preparar para pregar, não tem esse negócio que é para depois. A obra de Deus tem que ser feita, porque uma igreja de excelência não é aquela que vem esporadicamente fazer a obra do Senhor. Temos que ir para a rua, entregar alimento, entregar agasalho. Quantas pessoas estavam morrendo de frio por causa da hipotermia? Qual foi o agasalho que você passou na esquina para entregar a alguém? Cobertor. Fizemos a campanha lá do cobertor. Falei, se você não doar um cobertor, eu profetizo, você vai morrer de frio. Sobrou até cobertor. Próxima campanha já tem cobertor. Tem gente que acredita, né, pastor? Aí fica cheio de medinho aí. Levamos uma sopa, rodamos aqui São João, mas tinha bastante gente entregando no dia. Fomos para Duque de Caxias, rodamos, sabe? Sopa foi embora, os agasalhos também. Próxima vez vamos levar até roupa de criança, não esquecemos de levar roupa de criança, um monte de pequenininho na rua, né? Então assim, a obra de Deus tem que ser feita, amados. Sabe, eu decidi ser pastor presidente, mas poderia ser um pastor missionário. Porque, amados, ficar dentro das 4 paredes, para uma pessoa hiper ativa, como eu sou, no meu dia a dia, por conta da minha profissão, e por conta da minha função ministerial, para mim é uma loucura ficar parado. Nós temos que fazer a obra. Agora, fazer a obra é algo assim que, no bom sentido da palavra, até vicia você se acostuma, você gosta. Mas fazer a obra não é só estar na igreja, tem que ser no âmbito geral. A igreja que Deus quer é aquela onde Ele é prioridade, e é aquela onde a obra deve ser feita. Quando estive com fome, me deste de comer. Quando estive com sede, me deste de beber. E se você conhece esse texto, você está entendendo o que eu estou dizendo. As nossas mãos precisam ter obras, porque a fé precisa ser acompanhada das obras, porque sem obras ela é morta, é uma fé teórica. Sabe, amados, o que algumas pessoas dizem em Belfor Roxo é que não tem mais jeito. E aí sabe o que se apoiam nesse negócio? Não tem mais jeito, é muito tráfico de drogas, é muito menino nas esquinas. Mas se eu for lá junto com o povo, e o povo for lá junto comigo, e nós ganharmos uma alma daquele local,
já é uma obra feita. Não importa se as autoridades não estão nem aí, não importa se está entrando caveirão, se não está entrando, nós precisamos ganhar aquela alma para Jesus. A obra tem que ser feita, amados. A obra tem que ser feita muito mais do que o movimento dentro da igreja. É do lado de fora. É lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. Essa é a igreja de excelência, a igreja que Deus quer. É a igreja onde prioriza Ele, sim, faz tudo para Ele, em primeiro lugar. Mas é a igreja também onde faz a obra. Em terceiro e último lugar, a igreja que Deus quer é aquela onde se tem testemunhos para contar. E agora eu estou me reportando a Lázaro, que é irmão de Marta e Maria. O texto que nós lemos diz que um milagre foi feito, e um testemunho é contado até esta geração, e será contado até as futuras gerações, até que Jesus volte. Será contado, será cantado, será ministrado que Deus operou um milagre na vida de Lázaro. A igreja que Deus quer é aquela que tem testemunho para contar, é aquela onde você vai pegar o microfone e vai dizer assim: pastor, preciso dar um testemunho poderoso aqui. Qual é o testemunho? Testemunho é que alguém da minha família estava enfermo, com um câncer, e eu olhei para a palavra e entendi que pela palavra eu poderia ministrar, e eu levantei as mãos e ministrei a cura. E sabe de uma coisa? O exame está aqui, pastor, foi curada. Pastor, quero contar um testemunho. Qual é o testemunho? Eu fui curada, eu fui sarada, eu fui tratada. Sabe, é uma igreja que precisa de testemunhos. Não é a noite dos testemunhos, mas é o tempo todo ter testemunho para contar. Quer ver uma coisa? Eu contei um testemunho para vocês aqui, que a situação financeira ia apertar. Fui oferecer um presente para a doutora, ela me oferece a oportunidade de amenizar a situação. E depois que fiz, ela viu que o trabalho ficou bem feito, ela foi lá e perguntou: você faz um balcão? E agora eu estou mandando ver no balcão lá, projetando o melhor balcão, para que alguém que possa ir naquela veterinária lá e ver se, uau, quem fez esse balcão? Testemunho porque esse servicinho amenizou a questão financeira. Porque eu não sei se vocês lembram, eu sou professor. Não sei se você lembra, eu sou pastor. Não sei se você lembra, minha esposa é cantineira. Nós não andamos abarrotados em dinheiro. Eu costumo dizer isso lá na igreja, porque na época da pandemia, onde estávamos isolados, no Facebook eu nunca preguei sobre dinheiro. Quem pregou, amém, glória a Deus, não tem problema com isso também. Mas eu não estava muito preocupado com isso, de falar do dízimo, de ofertas lá no Facebook. E sabe, amados, Deus honrou a nossa igreja, porque na época da pandemia que veio a proposta para a gente comprar o terreno, e tinha dinheiro em caixa para a gente comprar, ou melhor, para a gente começar a comprar. Ocorreram uns milagres lá, algo assim poderoso, que eu deixo isso para contar num outro momento. Mas eu disse para a igreja o seguinte: olha, eu não tenho problema com dinheiro, não estou preocupado com dinheiro que não chega aqui.
Eu estou preocupado em dar graças pelo dinheiro que chega aqui. Porque Jesus não estava preocupado se tinha 5 pães ou 2 peixes. Jesus estava preocupado em abençoar e dar graças aos 5 pães e 2 peixes. E aqueles pães, aqueles peixes alimentou uma multidão de quase 5.000 pessoas. Ou melhor, homens. Porque sem contar as crianças e os filhos. E judeu faz filho, hein? Pelo menos naquela época fazia muito filho. Se eu tivesse problema com dinheiro, eu ia continuar a minha carreira futebolística, porque ali eu poderia correr atrás de dinheiro. Falei para a igreja, minha preocupação não é dinheiro, a minha preocupação é saber que nós temos testemunhos para contar. Se Deus quiser me abençoar, para que eu fique rico, ô glória, recebo. Se você quiser também, você fala aí, eu recebo. Fica tranquilo, sem problema algum. Que o dinheiro não te tire da presença do Pai, mas que te coloque na presença dele cada vez mais e faça você investir como aquele grupo de empresários que investe nas Bíblias de Novo Testamento gratuita para distribuição. E posso falar uma coisa para os irmãos? Aquelas Bíblias vão lá para o nosso evangelismo. Nós entregamos cerca de 2 caixas por evangelismo, ou seja, 200 Bíblias. Se aquelas 200 são lidas, nós não sabemos, mas de fato nós temos que semear a palavra do Senhor, mas temos que ter testemunho para contar. E um desses evangelismos, uma família inteira foi alcançada por Jesus e até hoje estão na nossa igreja. Marido, esposa, 2 filhos e um genro. Fora que veio um amigo do filho. Quantos que eu contei? 5, 6. Olha, num evangelismo só. Você tem noção disso? É testemunho para contar, amados. Eu lembro a minha tia, irmã do meu pai, está lá na igreja conosco. Inclusive ela está acometida de Covid, mas está bem, tranquila, está em casa, só se tratando ali, tomando os remédios. E ela tem 2 filhos. Um é o Natan e o outro é o Cauã. E minha tia, ela veio ficar firme na presença do Pai lá no nosso ministério. Antes ela ficava visitando, mas não se firmava em local algum. E eu lembro, eu fui a primeira, olha só como é que são as coisas. Eu fui a primeira pessoa da minha família a se converter. Da geração que eu tive contato, fui a primeira pessoa a me converter. E dizem que o pior se converte primeiro, né? Então, eu fui o primeiro a me converter. E eu comecei muito cedo a me envolver com as coisas do Senhor, sempre muito envolvido. Em 1997, carnaval de 1997, foi o momento em que eu me converti. De lá para cá nunca saí da presença do Pai, sempre me envolvi, minha família via isso. E a minha tia estava grávida do Cauã, do Natan, que é o mais velho. Só que a minha tia já havia perdido outros bebês antes. E a irmã da minha tia, minha outra tia, havia morrido há alguns anos atrás com o chamado ataque de eclâmpsia. É quando a pressão de uma grávida sobe muito e morreu ela e o bebê. E minha tia me liga, ela estava no hospital em São Cristóvão, que eu não lembro o nome. E ela falou assim: meu sobrinho, vem aqui fazer uma oração por mim, porque eu vou perder o Natan. O médico já disse que é muito provável que ele não resista, porque a gravidez toda foi terrível. E eu lembro que eu fui lá e peguei um vidrinho de óleo e fui com meu tio, esposo dela. E quando eu cheguei lá e fui visitá-la, ela me viu, começou a chorar, né? Ela estava no leito. E eu ensopei a mão no óleo, botei a mão na barriga da minha tia.
e comecei a orar pedindo a Deus para quebrar todo vínculo de maldição que pudesse existir na história delas, na trajetória da minha família, da família da minha tia e tal. E um dia depois recebemos a notícia, ela ainda internada, que o Natan havia nascido de 6 meses e pouco, quase 7 meses. Natan hoje está um galalau, se eu não me engano, uns 16 ou 17 anos. E aí, uma gravidez sem planejamento foi a do Cauã. O Cauã é um menino autista, super esperto, super ativo. E veio a gravidez do Cauã, e foi a mesma situação do Natan. Aquela ameaça que vai perder, eu lembro, nós não tínhamos a igreja ainda. Eu lembro que meu pai me ligou e falou assim: filho, a tua tia pediu você ir lá orar por ela, porque ela está perdendo o Cauã. E eu virei para o meu pai e falei assim: pai, liga para minha tia e fala para ela que a maldição foi quebrada lá no Natan. E se ela crê nisso, o Cauã vai nascer. Não fui orar pela minha tia, não de arrogância, mas porque eu tinha convicção de que Deus havia feito uma obra na vida da minha tia. E eu não me lembro bem se meu pai deu esse recado, mas porque tem detalhes que eu esqueço também. Não sei se isso é mal de pastor, mas tem alguns detalhes que eu esqueço. E o fato é que o Cauã nasceu. Sabe, amados, o que é isso? É testemunho para contar. Sabe por que eu estou contando isso aqui? Não é para envaidecimento, engrandecimento, porque eu tenho certeza que não foi eu, mas foi o poder de Deus que opera em nós. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabe por que eu estou contando isso aqui? Porque eu tenho testemunho para contar. Porque se eu não tivesse testemunho, eu não estaria contando. Você está entendendo isso, a lógica? Você pode contar o testemunho, sim, porque a igreja que Deus quer, a igreja de excelência que Deus quer, é aquela onde tem testemunhos para contar. Imagina Lázaro. Ô Lázaro, fiquei sabendo que você estava morto. Ressuscitei, rapaz. Jesus me ressuscitou. Lázaro, mas que negócio é esse, rapaz? Fiquei sabendo que era 4 dias. Ih, saí de lá, ó, todo envolto igual uma múmia, cara. Mas estou vivo. É testemunho para contar. Sabe, mas eu fui abandonado pelo meu pai. Ainda estava no ventre da minha mãe. Mas Deus fez uma obra tão maravilhosa na minha vida, pastor, que Deus me deu um novo pai, que é o Paulo Roberto Lobo Saraiva. O nome do meu filho é Miguel Monteiro Saraiva. O nome da Mirela é Mirela Monteiro Saraiva. O nome da minha esposa é Aline Monteiro da Silva Saraiva. E esse Saraiva, esse Lobo, esse Roberto, esse Paulo, me deu estudo. Estudei em escola particular toda a minha vida, porque ele ralava em 2 empregos. Tive do bom e do melhor, porque ele ralava em 2 empregos. Aquele que eu recebi como presente de pai. E hoje esse pai que me deu o nome dele, que não ficou com vergonha de assumir uma mulher que estava grávida de uma outra pessoa, e que nunca deixou de me dar carinho e amor, esse camarada se converteu lá no meu ministério, é atuante no meu ministério. Precisei de 30 mil reais para comprar o terreno. Quem é que doou os 30 mil? Quem é que emprestou os 30 mil? Meu pai. Falei que ia contar a bênção numa próxima, acabei contando agora. Mas tem uma outra bênção, então vai ter que me convidar numa próxima. Eu tenho testemunho para contar do meu pai,
Domingo agora foi dia dos pais, não é isso? Foi domingo agora, né? Domingo agora é dia dos pais. Estava eu lá na casa do meu pai, com o meu filho, com a minha filha. Levamos cada um presente, que aí esse negócio fica estreito, né? Porque aí tem o pai da Aline também, meu sogro. Aí, Jesus, a Aline e mais os dois, cada um leva um presente. Lá para o meu pai, eu e mais os dois, cada um leva um presente. Falei, Aline, passa no cartão aí, porque os nossos pais merecem. O meu pai também merece. Me deu sustento. Quando eu jogava futebol, estava lá em todos os jogos. Meus jogos eram os sábados, na categoria de base. Todos os sábados estava lá. Ia jogar contra o americano lá em Campos. Ele ia, pegava uma van e ia com um monte de gente. Ia jogar contra o Barreira lá em Bacaxá, Saquarema, ele estava lá. Ia para Bangu, ele estava lá. Ia para Nova Iguaçu aqui contra o América, ele estava lá. E vinha para Belfor Roxo para jogar contra a Bahia, ele estava lá. Estava lá em tudo. Eu olhava na arquibancada, já via meu pai. Aquilo ali me dava uma empolgação. Quando eu subi para os profissionais do Olaria, quarta-feira, sabe, um jogo de quarta-feira, quem estava lá na arquibancada, lá não estava nem enxergando ele, mas quem estava na arquibancada, meu pai. Sabe, amados, eu tenho testemunho para contar sobre paternidade. Deus fez algo poderoso. A igreja que Deus quer é aquela onde tem testemunhos para contar. Por favor, se associe às pessoas que têm testemunho para contar. Fala para Deus, Deus, eu quero testemunho, eu quero contar testemunho nesse lugar, meu Pai. Eu quero me alegrar com o testemunho dos outros, Senhor, mas eu quero que as pessoas se alegrem com o meu testemunho também. Você está entendendo isso? Essa é a igreja que Deus quer. A igreja completinha em Maria, em Marta e em Lázaro. Que Deus modele o MENC, que Deus modele a IBAP e todas as igrejas espalhadas pela face da terra. A igreja como Ele quer. Você quer ser essa igreja que prioriza Deus, que faz a obra de Deus e que conta testemunho, porque tem testemunho para contar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pastor, sabe, amados, acabaram de desligar a luz para aclimatar a adoração. Bacana isso, mas isso se associa também à ideia de que o tempo todo nós precisamos conectar alguma coisa. O tempo todo nós temos que ser ativados. A luz só vai acender se alguém meter o dedo lá no disjuntor, no interruptor, para voltar a acender. O tempo todo nós somos assim. Nós precisamos ser ativados pelo Senhor. Mas essa ativação, ela não parte de Deus, ela parte de nós. E aí Deus faz todo o trabalho. Às vezes você vem para a igreja, mas você está no automático. Você precisa meter o dedo no disjuntor e ligar e se ativar para a obra do Senhor. Porque Jesus está voltando. E você precisa ser conhecido como aquele que prioriza Deus,
como aquele que faz a obra de Deus, como aquele que tem testemunho para contar. Talvez você chegou aqui hoje apagadinho, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que você precisa meter o dedo nesse disjuntor e ativar essa luz que em você precisa brilhar, porque vós sois a luz deste mundo. Que a vossa luz resplandeça, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Igreja, vamos resplandecer, vamos brilhar, não porque precisamos ser glorificados, não. Quem precisa ser glorificado é o nosso Deus.